que o mês de maio eu sou meio curioso. Eu descobri que o mês de maio é o mês de casamento. É o mês de casamento, é o mês da noiva, é o mês de casamento. É o mês de alegria, é o mês de festa. Por isso que eu gostei. Eu casei nesse mês. Vamos casar com o mês de Mas o mês de maio é o mês de alegria, Paulo. É o mês de festa. E eu gosto de festa. Eu acho que o nome desse é Alencar Cavalcante Festeiro. Eu gosto de festa. Quem não gosta de festa? Quem gosta de festa, que levante as mãos. Eu quero profetizar antes de dar a palavra. Você vai viver um ano de festa. Você vai viver um ano de conquista. Um ano de celebração. Eu tive hoje a casa da nossa amada Terezinha e foi uma tarde maravilhosa. Nós oramos a Deus e ela me contou milagres que Deus tem feito na vida dela. E eu saí de lá com o coração alegre, porque estamos vivendo, diga, em festa. Festa desse jeito, nem com carne e boca serve. Vamos falar mais uma vez? Estamos vivendo? Ela melhorou. Estamos vivendo? Em festa. Você vai viver em festa. É o mês de setembro, mês de maio, mês de festa. Tem um hino do Voz da Verdade que eu gosto muito. E se cantar a Voz da Verdade aqui perto do Jura, lá é pecado. Meu homem tem uma garganta. Por falar nisso, as pessoas chegam aqui e elogiam o louvor dessa igreja. Mas hoje eles cantaram uma unção especial. Hoje Deus derramou sobre a vida deles. Eu até me inspirei em cantar também. Não é mais estragar o que eles fizeram, não. É porque eu estou alegre. Nós vamos segurar essa noite. Fique de pé, por favor. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a sua alma, quando as marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado, o coração explode na dor, é hora de ver o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Suas vergonhas e seus despejos Ele levou. Carrega a cruz juntinho dele, e a força dele se torna capaz. O amor no mundo não te vê, Jesus te dá. Obrigado, Jesus. Quando a vida se torna difícil, ou quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a sua alma, quando as marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ver o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Suas vergonhas e seu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, e a força dele se torna capaz. O amor no mundo não te vê, Jesus te dá. Aleluia. Agora você vai abra sua Bíblia, por favor. Essa música dá até vontade de dançar, né?
Quem dança com Jesus aqui? Já dançou com Jesus? Às vezes eu estou cantando uma sozinho, pego Jesus e danço. Nossa, eu sinto falando. Aí eu ponho um sertanejo, que eu gosto de sertanejo. É evangélico. Se quiser, eu até canto para o senhor. Vamos cantar só para o senhor. Irmão, porque a melhor coisa que eu encontrei na vida foi Jesus na minha vida. Foi servir a Deus. Debaixo de tantas lutas. Vai falar que você não tem vontade de dançar com Jesus. Se você não tem, você vai ter. Eu libero a unção de dança com Jesus sobre a tua vida. Você vai se apaixonar e dançar com esse Jesus. Seja, irmão, quando você era lá de fora, outro dia eu preguei, eu falei aqui, quando dançava, eu estava uma desgraçada, uma lagartixa na parede. Lembra dessa música? Tinha uma música, lagartixa, eu dançava, irmão. É o demônio que tinha. Por que eu vou dançar? Olha, eu sou liberto em Jesus. É as mesmas coisas que tem hoje, esse banco de música que dá até nojo. Eu estava no trabalho, eu pus uma música lá, uma música aí do funkeira, cultura pura, né? Aí ela falou, por que, pastor? Eu falei, isso aí não sei. Aí eu volto, força para você, Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Senão, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. Nós estamos hoje no quinto dia da campanha, 12 dias de clamores para 12 meses de bênção. Fomos ministrados aqui 4 dias, palavras, cada pastor no seu jeito de pregar, com a sua retórica, e a gente respeita cada um de Deus que passou aqui, porque usava a palavra de Deus para ministrar a palavra. E cada um tem o seu jeito que Deus usa. Deus usa o Márcio de uma forma, Deus me usa de outra, Deus usa o pastor Severino, o pastor Paulo, o pastor, Deus te usa, e o interessante é que todos estão trabalhando para o mesmo propósito, para que o nome do nosso Deus seja glorificado. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e a besta no campo. Disse porém Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei e tirarei a tua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra. E toda esta congregação, e toda esta nação, e toda esta terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Senhor nosso Deus, nosso glorioso e santo Pai, amado Deus, amado Jesus, amado Salvador, Deus, mais uma vez estamos nesse dia diante da Tua presença. E agora, Senhor, a mim é me concedida a oportunidade de falar a Tua palavra. Aleluia! Falo, Deus, uma palavra que não é minha, a um povo que tampouco não é meu. Tanto o povo quanto a palavra, tudo é teu, Deus, tudo te pertence. Céu, ó Deus, ministra a Tua palavra nos nossos corações nessa noite. Que saímos aqui, meu Deus, com uma direção rema, uma direção, Senhor, para a nossa vitória, para vivermos um ano poderoso e abençoado na nossa vida. Quantos que estão aqui nessa noite, Senhor, que tem problemas como eu tenho também, mas, meu Deus, acima de tudo nós confiamos na Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, meu Deus, é um bálsamo para os nossos corações. Me usa, Espírito Santo, alguns minutos para falar a Tua palavra. É o que eu te oro, agora e sempre. Amém. E graças a Deus. Podem sentar, meus amados irmãos. Queridos irmãos, eu quero nessa noite trazer uma palavra que Deus pôs no meu coração essa semana. Confesso para os irmãos que, diante de alguns irmãos que eu ouvi pregando essa semana, eu
me preocupei com alguma coisa, e falei, Senhor, me dá uma palavra, mas eu quero algo que não seja, logicamente, uma descoberta da pólvora. Eu quero algo que as pessoas que lá estarão consigam entender, mas eu quero que Deus, acima de tudo, ministre essa palavra no meu coração. Eu preciso ser ministrado por essa palavra. Epa, está melhorando, vamos para frente. Eu preciso ser ministrado por essa palavra. Eu preciso sentir essa palavra, que essa palavra desça para o meu coração. E eu escolhi aqui um texto, aliás, o Espírito Santo de Deus me levou a um texto muito conhecido. Davi, grande Davi, lutando com o pequeno gigante Golias. Davi, o grande homem de Deus, lutando, e essa luta de Davi, ela, sem dúvida alguma, ela colocou Davi em evidência para a vida, essa luta de Davi. Davi já tinha lutado com um gigante, um leão, e já tinha lutado com um urso. Só que a luta dele, a batalha dele com Golias, ela colocou Davi em destaque na vida dele. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que as lutas que você tem enfrentado hoje, elas vão te colocar em destaque na sua vida. Amém. Haverá um divisor de águas na tua vida, da luta que você está vivendo para frente, porque você vai vencer essa vitória nessa noite. A tua vida, nessa luta que você chegou hoje, a tua vida vai mudar, porque você vai guerrear com Deus e vencer com o Senhor. Levanta as suas mãos, porque eu estou pregando para uma igreja vitoriosa acima de tudo. Você é vitorioso acima de tudo. A Bíblia diz, é um texto, como já falei, um texto conhecido, uma história narrativa bíblica muito conhecida. Davi lutando com os gigantes. E Deus me deu um tema nessa mensagem, eu quero que você repita comigo esse tema. O tema dessa mensagem é vencendo os gigantes no plural. Vencendo os gigantes da nossa vida. Quem tem gigante aí, levante as suas mãos. Aleluia. Quem é desafiado, levanta a sua mão com coragem. Aqui é a Assembleia de Deus, o povo de 1910, alegre. Você vai vencer o seu gigante nessa noite. Deus vai te dar uma direção como tem dado a mim, para vencer os meus gigantes nessa noite. E nessa vida, nesse ano, nós vamos vencer o gigante. É uma palavra, sendo dúvida alguma, muitos, pastor, você vai falar de novo. Outra vez eu vou ter que ouvir isso, vai ter que ouvir. E vai ter que ficar alegre ouvindo isso. A Bíblia diz que, primeiro, o que é gigantes? O que são gigantes na nossa vida? Gigantes, nós poderíamos denominar alguns gigantes. Gigantes pode ser um casamento rachado, quebrado, com problema. Isso é um gigante. Pessoas que enfrentam dificuldades no casamento são gigantes que elas não conseguem vencer. Tem pessoas aqui dentro que já passaram por problemas de gigantes dentro do seu casamento, do seu relacionamento, e sabem do que eu estou falando. Gigantes são problemas que vêm para destruir uma família. Isso é um gigante que muitas vezes nós não encontramos força para vencer. Gigante é toda aquela situação que nós olhamos para ela e ela nos intimida. Isso é um gigante. Toda situação que nos intimida e que nós olhamos para ela e não conseguimos, achamos, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Isso é um gigante. Um noivado rompido, isso é um gigante. Pessoas que têm marcas na sua vida, marcas, por causa do noivado rompido, que mesmo depois de casou, já está casada, mas ainda tem marcas daquele relacionamento lá atrás. Isso é um gigante que precisa ser vencido. Uma grande enfermidade, ou uma enfermidade grave, é um gigante que precisa ser vencido. E muitas vezes vencido na mente, muitas vezes vencido no psicológico. Eu vou vencer, Deus vai me dar graça. Eu estava conversando com a minha Terezinha hoje, o quanto foi fundamental para mim fazer essa visita hoje da casa da Serva de Deus. Ela estava numa cama, presta atenção, eu vou contar mesmo depois que ela brinca comigo. Ela estava numa cama, entrevada numa cama sem andar, com a coluna arrebentada, e ela pegou um cabo de vassoura e saiu no ato doido. Irmão, eu já falei para os irmãos que Deus gosta de gente doido. Gente certinho perde a bênção de Deus. Gente que não confia no Senhor. Ela pegou um cabo de vassoura, pastor Maurinho, e saiu com o cabo de vassoura da rua. E todo mundo, você vai cair, se cair. Imagina se o cabo de vassoura quebra e a vassoura entra nela. Imagina, é doideiro. Ela andou a rua todinha com aquele cabo de vassoura, porque ela falou, eu não vou ficar nessa desgraça dessa cama.
gigante dela. Ela saiu do cabo vassoura, ela andou a rua todo dia. Quando ela voltou, na porta da casa dela, quando ela foi dentro de casa, o cabo vassoura quebrou. Sabe por que o cabo vassoura quebrou? Ela nem sabe disso. Porque Deus provou para ela que a ousadia dela, Deus estava se agradando da ousadia dela. O gigante só é vencido quando eu reajo contra ele. Se eu ficar acomodado na defensiva, sempre na defensiva, ele sempre me ataca e eu vou ficar na defensiva. Mesmo que você quebre a perna, como Anderson Silva, ataque o seu gigante. Ataque o gigante. O que é outro gigante? O gigante pode ser o gigante financeiro. Um gigante financeiro, quantas pessoas que todo mês é aquela luta, irmão. Oh meu Deus, dá força para a gente vencer esse gigante infeliz. Não é fácil, irmão. É um gigante que ele nos atormenta todo dia. Você quer, mas as tuas impossibilidades, as tuas limitações financeiras, você não consegue vencer, porque é um gigante. E gigante a gente vence por fé. Gigante a gente vence no braço. Amém. Gigante a gente vence no fé, por fé. Existem muitos gigantes que nos afrontam. Um filho nas drogas, um parente nas drogas, um filho na cadeia. Tudo isso são gigantes. E são problemas que nós vivemos diariamente. O que eu acho mais interessante de pregar, e eu amo pregar, por mais que não saiba pregar, é que eu falo de problemas que nós vivemos. Não é uma utopia, são coisas que a gente vive diariamente. Tem pessoas que abrem um negócio, ele peleja a vida toda e o negócio não sai daquela situação. E já pensou em 3, 4 vezes em fechar, porque, meu Deus, não vai dar certo. Eu vou trabalhar de empregado. Ei, eu estou liberando a palavra, você vai vencer esse gigante. Esse ano vai cair um gigante sobre a sua vida. Vai cair por terra todos os gigantes. Primeira coisa que eu entendo ao ler essa passagem bíblica, e por isso que Deus me deu esse tema, vencendo os gigantes da nossa vida. Eu perguntei aqui para os irmãos se alguém tinha gigante. Tem gente aí que levantou até a perna, porque tem gigantes enfrentando ele todo dia. O gigante do desânimo. Não tem coisa pior do que um homem quando ele não tem projetos e quando ele está desanimado, é pior do que ele estivesse morto, porque no desânimo dele, ele contagia quem está desanimado perto dele. Eu já falei aqui com os irmãos, eu falo aqui, os irmãos da quarta-feira já cansados, não quero mais nem me ouvir falar isso. Eu tenho pavor de gente murmurador do meu lado. Dá vontade de dar uma bifa na orelha do jeito que murmurador do meu lado, porque o camarada já está debaixo de luta. E você chega aí, não vai dar certo mesmo? Não vai dar certo mesmo não. Se você acreditar na palavra que não vai dar certo, não vai dar certo. Mas nessa noite Deus me levantou como um profeta para dizer: ei, vai dar certo na sua vida. Vai dar certo, pastor Severino, na sua vida. Vai dar certo, moça, na sua vida. Vai dar certo, vai dar certo. Diga, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Se você concordar que vai dar certo na minha vida, concorda na minha vida o milagre. Pronto. Deu tudo certo. Sabe por quê? Porque a gente colocou a nossa fé em prática. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos, se nós colocarmos a nossa fé em ação e confiarmos em Deus, vai dar tudo certo. Primeira arma para vencer o inimigo. Primeira arma: não tenha medo dos gritos do inimigo. Não tenha medo dos gritos do inimigo. Satanás muitas vezes quer nos vencer no grito. Não vai dar certo. A sua porta está fechada. E você acredita no grito, recua e perde a bênção. A Bíblia diz que quando Saul passou a regimentar soldados para a guerra, dentre os soldados que Saul levou 3 filhos de Jessé, 3 irmãos mais velhos de Davi: Samar, Abinadab e Eliabes, os 3 irmãos mais velhos de Davi. Eles 3 camaradas foram para a guerra lutar a favor do exército de Israel. Só que passados já 40 dias da guerra, Jessé não tinha notícia dos seus filhos. Aí chamou Davi, que era o menor, naquela época o menor, o filho mais novo de Davi, de Jessé, falou: meu filho, vai lá no campo de batalha e vê o que está acontecendo, e traz notícia dos seus irmãos. E ele foi obedecer a palavra do pai dele. Chegando no campo de batalha, ele não tinha nada a ver com a guerra, mas ele chegou no campo de batalha, e de repente naquela hora, levantou-se um gigante, um
versículo 11. E disse, porém, versículo 10. E disse, porém, o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dá-me um homem, para que ambos pelejemos. O gigante, por 40 dias, de manhã e de tarde, ele chegava e falava: ei, dá um homem. Opa, vou cair. Se tiver um homem aí, manda esse homem para cá. Porque tem uma coisa: as guerras, nos campos de batalha, desciam sempre um soldado de cada lado. Se vencesse, se eles acordassem, aceitassem o acordo, não havia confronto. Se aqueles homens vencessem, estava eu, pegar um cachê aqui, eu e o Joaquim, para lutar. Eu vencia, eu sou irmão, acho que eu vou chamar o Helder. Eu e o Joaquim para lutar. Eu venci o Joaquim. Acabou, irmão, ganhei. Todo o exército ia ganhar. Não precisava mais peleja do exército. Não posso subestimar o Joaquim também, né, irmão? Mas todos os dias, todos os 40 dias, de manhã e de tarde, o gigante desafiava o exército de Israel. E sabe o que acontecia com todos os soldados do exército de Israel? A Bíblia é clara em falar que eles temeram os gritos do gigante. Eles perderam a batalha antes mesmo de guerrear. Eles temeram perder a batalha só por causa do alvoroço, do grito que o gigante fez. Eu, como sou barulhento, eu vejo no grito: chega, vou ganhar, e acabou. O gigante fez isso, irmão. Se tiver um nome aí, o camarada não poderia nem ser bom de braço, nem ser bom de guerra, mas o grito dele temeu, fez o exército inteiro temer. O que é que essa adversidade tem falado para você? Que você não vai vencer, que você não tem possibilidade de vitória. Muitas vezes nós somos desafiados com os nossos gigantes, falando: ei, eu venci, para você acabou. Quantas vezes nosso psicológico ou alguém chega e declara: pastor Paulo, essa luta que você está enfrentando acabou para você, irmão. Zero, fim de papo, o irmão perdeu, caiu a casa, não dá mais para o senhor. Quantas vezes nós ouvimos isso? E nós nos acovardamos diante dos gritos do inimigo. Nós nos acovardamos muitas vezes diante do grito do gigante. Mas nessa noite Deus me deu uma receita: ei, não tenha medo do grito do gigante. Porque o grito do gigante, ele não vai arrancar um braço seu. Você vai vencer essa luta, porque você não foi chamado para viver de derrota. Você foi chamado para viver em vitória. O teu casamento não vai acabar, porque o teu casamento foi selado por Deus. Os teus filhos não irão se enxertar de droga a vida inteira, porque ele foi marcado pela promessa de Deus. Se o barulho do gigante tem declarado perca, vitória, derrota, eu declaro no nome de Jesus: pare de ouvir os gritos do gigante e seja gigante diante dele, crendo no Senhor, e Deus te dará vitória. Levante as suas mãos, porque nós estamos numa guerra, e nessa guerra a gente só vence crendo. Os homens tremeram, os homens ficaram com medo. Não, durante 40 dias não saiu um camarada de guerra e falou assim: eu vou lutar. Os homens se acovardaram. Tem pessoas aqui que têm projetos de Deus, então os projetos guardados há 300 anos, estão com medo porque acham que não tem capacidade. Queridos, se eu primeiro fosse esperar ter capacidade para pregar, eu nunca ia pregar na minha vida. Se você esperasse para ter capacidade para fazer alguma coisa, você nunca. Se você esperasse para ter capacidade para abrir igreja em Sorocaba, você nunca ia abrir na sua vida. Sabe por quê? Porque a nossa vitória está no Senhor. A sua vitória está no Senhor. Você já passou, para você nessa noite, você já passou lutas maiores do que essa que você está enfrentando, e Deus te deu capacidade de vitória. Deus te fez vencer nessas lutas. Segunda coisa, se você quer vencer o inimigo, quem quer vencer os gigantes aqui? Levanta as suas mãos. Mas eu não sei se eu fiquei mais animado ou os irmãos ficaram mais tristes, mas o clima acabou, baixou. Eu vou já cantar uma música aí para os irmãos dançarem. Se você quer vencer os gigantes, não supervalorize o gigante. Sabe que tem pessoa supervalorizando o gigante? Supervalorizando. Às vezes o gigante é um anão, mas você está supervalorizando o infeliz. Tem pessoas
pessoas que, porque o marido falou que ela o cabelo dela não está bonito, ela já se revolta, uma briga o mês inteiro com o marido. Se valorizou o gigante. Irmão, se ele falar que o cabelo não está feio, o cabelo não está bonito, pega o dinheiro dele, vou falar só para aproveitar que a Irene está aqui, pega o dinheiro dele e vai para o cabeleireiro, gasta o dinheiro dele para ficar comigo do jeito que ele quer. Mas não cria um gigante na tua cabeça para impedir que o teu casamento seja um sucesso. Tem pessoas criando um gigante, supervalorizando problemas. Supervalorizando problemas. Olha, o que eu acho interessante de Davi, ele nunca supervalorizou o gigante. Quando ele viu o camarada gritando, Golias gritando, sabe o que ele falou, pastor Márcio? Sabe o que ele falou? Ei, quem é esse não incircuncidado aí? Quem é esse camarada? Quem é esse cabra ruim aí? Quem é esse filho do reino aí para falar um negócio desse, meu Deus? Não supervalorize o seu gigante, não. Você é maior do que o seu gigante. A Bíblia diz que o que há em mim e o que há em você é maior do que está o que há no mundo. Não supervalorize o seu gigante. Não supervalorize essa luta. Essa luta vai passar e Deus vai te dar as armas e estratégia para vencer essa luta. Deus vai te dar estratégia para vencer essa luta. Não supervalorize o seu gigante. Davi falou: oi, quem é esse camarada aí? Quem é esse problema para parar você? Quem é esse problema para parar alguém que foi escolhido por Deus? Ninguém pode te parar, minha irmã. Ninguém pode te parar. Nem as línguas felinas de pessoas que têm te ferido, te rasgar a sua alma, rasgar o seu coração. Nem essas línguas poderão te parar. Sabe por quê? Porque você nasceu para viver em vitória com o Senhor. Aleluia. Levanta as suas mãos e adora o Senhor. Muitas vezes nós supervalorizamos o problema, pastor, e falamos: olha, eu não vou conseguir vencer. Eu não vou, essa luta é mais forte do que eu não tenho forças. Presta atenção. Se você não tem força, tenha coragem. A coragem não é a ausência do medo. Você pode até ter medo, mas quando você tem coragem, ela te agiganta com força para você vencer o inimigo. Muitos homens, você acha que Davi não teve medo de vencer, de ganhar contra esse homem? Imagina, um exército inteiro com medo do homem. Davi nunca tinha ido numa guerra. Nunca. Davi tinha lutado com dois bichinhos significantes, um leãozinho e um ursinho que qualquer um mata, até a Jo mata, qualquer um mata. Davi tinha lutado com uma coisa significante, um leãozinho e um ursinho, e ninguém tinha visto. Só que diante daquele homem, Davi também temeu. Só que tem uma coisa: por mais que ele teve medo, mas a coragem lhe impulsionou a ganhar a guerra daquele homem. Amém. Tenha coragem nos seus projetos. Ouça e tenha coragem. Eu tenho que ter coragem para vir aqui hoje pregar para os irmãos essa palavra. Eu tenho que ter coragem e saber que meu Deus, Ele está comigo aqui hoje para ministrar sobre a tua vida. Tenha coragem. Não abra mão daquilo que você tem, daquilo que você é. Você pode estar na luta, mas você não é uma luta. Você pode estar em derrota, em fracasso agora, mas você não é um fracassado. Tenha coragem. Deus vai te dar vitória. Deus vai te levantar. Tenha coragem, porque maior é quem está com você do que quem está no mundo. Essa luta pode ser grande, mas você é maior do que ela. Você tem a arma que vence o mundo, que é a nossa fé. Você tem a arma, a fé que vence o mundo. Tenha coragem. Terceira coisa, terceira arma, meu Deus, que nos faz vencer os gigantes. Davi, ele encarou o gigante, ele teve coragem. Mas tem uma coisa, no versículo 23, no capítulo 43, uma das armas que Davi teve que usar para vencer o gigante foi que ele não teve medo dos desafios. Davi não teve medo do desafio do gigante. Presta atenção. No versículo 43, como nós lemos, o gigante tirou você. Por acaso eu sou algum cão, algum cachorro infeliz, para tu vir comigo com um pedaço de pau na mão? Vai me chutar com um pedaço de pau? Eu sou um cachorro por acaso? Eu vou quebrar a tua cabeça. Não, imagina a raiva que aquele gigante ficou de Davi. Ele falou assim: eu vou pisar nesse infeliz, vou matar ele, igual a barata.
vou estraçalhar com ele. A luta muitas vezes quer fazer isso comigo e com você. Satanás muitas vezes quer fazer isso com você que está de pé, quer te estraçalhar. Aí para isso ele levanta uma pessoa lá no teu emprego para te desafiar. Ele te levanta uma situação no meio da família para te desafiar. Ele levanta até dentro da igreja para te desafiar. Só que tem uma coisa: um dos segredos de Davi foi que ele não teve medo do desafio. Queridos e queridas, não tenha medo do desafio. Eu amo mulheres corajosas. Eu admiro mulher corajosa. Eu vou falar um segredo aqui, só para a irmã aqui, que ela é mais de idade do que a gente aqui. As mulheres são muito mais fortes, só para a senhora, do que os homens. As mulheres são muito mais corajosas do que os homens. Eu descobri isso. As mulheres, quando ela quer, ela vence qualquer batalha. O homem muitas vezes dá uma de, não, eu vou vencer, não, deixa comigo, não, deixa comigo, o que é? Se não for a Michelle, você está zerado. Deixa comigo, irmão. Dizem que, eu gosto do Augusto Cury. E Augusto Cury tem uma palavra que ele diz assim: do lado de todo grande homem, do lado, não atrás, do lado de todo grande homem, existe uma grande mulher. Talvez eu não seja um grande homem, mas eu tenho uma grande mulher. E é uma realidade. Não tenha medo dos desafios, querida. Porque o segredo da vitória do teu casamento e da tua família está nas tuas mãos. Tem muitos maridos, eu não sei por que tem isso. Tem muitos maridos que dizem que é o cabeça do lar. E é cabeçudo do lar. Tem ouvido. Os camaradas são cabeçudo e fazendo bobagem. Já estou aqui à direita. Hoje é com os maridos aqui. Por não ouvir a santa que Deus pôs do lado dele. E eu vou contar um testemunho agora. Já arrebentei muita cara por não ouvir quem Deus colocou do meu lado para me ajudar. E muitas vezes, na hora do desafio, eu fiquei com medo do gigante, porque ele gritou perto de mim. E recuei e perdi bênçãos na minha vida, que hoje eu corro atrás delas. Só que tem uma coisa: eu não desisto de lutar. Recuar jamais, parar nunca, avançar sempre. O gigante pode até ser grande, mas se você não correr do medo dele, se não temer os desafios dele, olha o que o gigante falou aqui para ele. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou: eu vou te matar, maldito, eu vou cortar a tua cabeça, infeliz. Começou a amaldiçoar ele, filho do cão. Então começou a amaldiçoar. Ele quis pôr medo em Davi. Ele quis pôr medo em Davi. Porque se, presta atenção, quando o inimigo sabe que o adversário tem medo, sabe o que ele faz? O inimigo se agiganta. Eu vou fazer mais uma vez. Se eu pego uma luta com o Joaquim, e eu sei que ele está com medo, opa, eu vou me sentir aqui o Mike Tyson, vou para cima dele. Agora, porque ele mostrou que tem medo. Agora, se ele mesmo, se ele falar, não, se você viu, eu te arrebento também. Opa, eu já vou. Porque a vida é assim, irmãos. Se você sentir, mostrar para o teu inimigo que você está com medo de reagir, Deus pôs um projeto na tua mente. Só que você tem medo. Os desafios da vida tem te afrontado a ponto de você não conseguir reagir. Tem te pondo medo. Davi falou assim: olha, ele começou a amaldiçoar Davi de todo jeito, Carlinhos. Só que Davi falou assim: só que tem uma coisa, tu vens a mim com espada e com escudo, só que eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. A tua vitória e a minha vitória está no Senhor dos Exércitos. Você vai vencer se você se apaixonar cada dia mais por Jesus. Se você enxertar na sua veia, na sua mente, no seu coração, esta palavra, não tem cão nenhum que te impeça a ser vitorioso. Se você comer a palavra de Deus 24 horas por dia, não tem capeta que derrube você. Não tem cão que derrube você. Deus vai te dar vitória. Não tenha medo dos desafios. Não tenha medo de quem está te desafiando. Não tenha medo da afronta que fizeram para você. Tem pessoas que receberam palavras de maldições de alguém liberou palavra de maldição.
falando que você não ia conseguir ser nada nunca. E você toda hora vê essa palavra na sua mente. Aquela pessoa que saiu da sua vida já faz muitos anos, só que a palavra que ela lançou sobre a tua vida parece que está viva todo dia. Ei, vence esse gigante nessa noite. Deus não fala para ausente, Deus fala para o presente. Vence esse gigante nessa noite. Você é mais forte do que ele. Você é mais forte do que ela. Quarto segredo para vencermos os gigantes da nossa vida: tenha em vista, quarto segredo, tenha em vista a recompensa da vitória contra o gigante. Quando nós começamos a visualizar o que nós vamos receber como prêmios se nós vencermos o gigante, como vai ficar a minha vida depois que eu vencer essa luta, ela nos impulsiona a guerrear. A Bíblia diz que Davi chegou e falou assim: ó, Davi, por mais que era patriota, lutar a favor do seu país, mas Davi falou o seguinte: escuta, o que farão a esse homem que vencer esse infeliz, esse gigante? Aí o soldado falou assim: olha, se você vencer, aquele que venceu o gigante, primeiro, ele vai ser muito rico, o rei vai enriquecer. Segundo, ele vai casar com a filha do rei, o rei vai dar a sua esposa, a sua filha mais linda para casar com ele. E terceiro, a sua família nunca mais vai pagar impostos em todo o resto da sua vida. Todas as suas gerações, a sua família nunca mais vai pagar impostos. Irmão, ele ofereceu só coisa boa para Davi. Primeiro, riqueza. Segundo, Davi era solteiro, uma mulher, uma esposa. Terceiro, isenção de impostos o resto da vida. Davi falou: opa, tá bom para mim isso aí. Eu vou para cima então desse feliz. Eu vou matar esse gigante. Sabe o que eu entendo isso? Quando nós começamos a visualizar a nossa recompensa em vencer o gigante, nós encontramos força para isso. Presta atenção. Pessoas entram na faculdade para 4, 5 anos na faculdade, 6 anos na faculdade. Ele está pensando o quê? Porque é bom estudar? É bom estar na sala de aula ouvindo? Não. Ele está pensando primeiro, logicamente, aprender, mas também no dia que ele pegar o seu canudo e levantar para o céu e dar glória a Deus porque ele venceu. Quando você começa a construir uma casa, você não é porque você gosta de cavar alicerce no sol de 44 graus, não. É porque você está pensando quando a casa estiver construída, estiver tudo bem, eu para a piscina, vou fazer uma churrasqueira, vou chamar o pastor Edson Alencar, nós vamos ter mergulhar aqui. É isso que você está pensando, na vitória. Essa vitória, essa luta que você está enfrentando, você só vai vencer ela se você começar a pensar nos benefícios dela. Você vem aqui na terça, na quarta, na sexta, no domingo pela manhã, no domingo à tarde, você vem para a igreja. Só tem uma coisa: você não vem porque só porque acha o pastor Maurinho, vou nem falar isso porque seria heresia, mas beleza. Você acha o pastor Maurinho bonito? Não é, irmão. Pelo amor de Deus. Você vem para cá porque você pensa no benefício da graça de Deus sobre a sua vida. Você vem para cá porque você sabe que aqui é o lugar da tua bênção, da tua vitória. Você vem para cá porque você sabe que aqui é o melhor lugar do mundo para estar na presença de Deus. Aleluia. Porque na presença de Deus há alegria, na presença de Deus há milagre. E quando você está aqui, aquelas causas que você deixou na tua casa, Deus está trabalhando em prol daquelas causas. E quando você está aqui, Deus está trabalhando em prol dos teus projetos. Porque você veio aqui e aqui é uma guerra. Aqui é uma guerra. E Deus está guerreando por você enquanto você está aqui. Davi falou assim: eu vou vencer, eu vou para cima desse camarada. Porque é uma coisa, os benefícios são muito fortes. Querido, querida, se você resistir nessa luta, o teu casamento vai melhorar, a tua vida vai melhorar, os teus filhos terão um bom sucesso, os teus filhos terão um futuro melhor. Insistir em manter a porta dessa igreja aberta é uma guerra, uma luta com os gigantes todos os dias. Mas tem uma coisa: é de olho na vitória, é de olho na recompensa. Você levantar todo dia de manhã, pegar o teu carro, pegar o teu ônibus para o teu trabalho, é porque você gosta do teu patrão? Não, é porque você gosta no final do mês de receber o teu dinheiro. É a tua recompensa. Queridos, fique firme nessa luta, nessa batalha. Não abra mão de viver uma vida vitoriosa. Eu falei para os irmãos que o mês de maio é o mês do novo, da alegria, do casamento.
Nós estamos hoje no mês de maio. O mês de maio representa hoje o mês de maio. E o mês de maio é o mês do novo. E eu quero profetizar sobre a tua vida, o novo de Deus sobre a tua vida. Você vai vencer essa batalha. E eu profetizo como profeta de Deus que sou. Novo de Deus na sua vida. Haverá festa, haverá celebração. Aonde hoje há lágrimas, aonde hoje há tristeza, haverá celebração na tua vida. Haverá prosperidade, aonde falta dinheiro para pagar as contas. Haverá a bênção de Deus sobre a tua vida. Quinto lugar e último, para nós irmos embora e os irmãos ir para casa dormir. Deixei até abrindo boca, eu estou triste mesmo. Quinto lugar, para você vencer o seu gigante, você tem que confiar em Deus, no Deus que você serve, acima de qualquer coisa. O negócio está difícil, o sangue está dando na canela, de tanta luta, como diz a expressão da terra do Maurício, de tanta guerra. Só que se você confiar no Deus que você serve, acima de qualquer coisa, nenhum cão vai te derrubar. Davi falou assim: olha, tu vens a mim com pau, com lanças e escudos. Só que tem uma coisa, eu não tenho nada, eu vou para cima de você em nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, Davi tinha, olha que coisa mais significante. O camarada estava com toda a roupagem, a roupa, a coraça de soldado, toda documentada, equimentada, como é que fala? Indumentário. Vamos lá? Indumentário. Ajuda o pregador, pelo amor de Deus, irmão. Esse negócio que ela falou aí, todo o pregador, o soldado estava todo bem vestido, preparado, capacete e tudo mais. Irmão, não tinha um lugar para caber aquela pedra. Presta atenção. Não tinha um lugar. Aí o camarada vai lá no riacho, pega 5 pedras e põe dentro do alforje, da baladeira. Não é assim? Pega o alforje, irmão, é loucura, irmão. Não existia possibilidade desse homem vencer essa guerra. Eu acho que os outros soldados, quando viram ele no meio do campo, os irmãos dele falaram assim: não, está matando a gente de vergonha. Como é que esse infeliz vai morrer? O que eu vou falar com meu pai? Ele vai ficar preocupado. Os irmãos dele falaram: meu pai vai morrer do coração quando souber que esse infeliz morreu. Ele vai, para que ele vai se meter nessa guerra? Na tua guerra, na tua batalha, Deus vai te dar a direção certa, Fernanda, para vencer a sua batalha. Sabe por que eu falei das mulheres? Porque esse ano é o ano das mulheres. Amém. Aqui eu quero ouvir uma amém. Amém. Esse ano é o ano das mulheres vencer. Amém. Esse ano, eu vi aqui ontem o pastor falando e eu concordo e discordo. Ele falou que esse ano é um ano difícil, porque é o ano da Copa, é o ano da eleição. Eu estou nem aí, irmão, é o ano da minha vitória, irmão. Deus não me uma palavra boa, mas eu sou o ano da minha vitória. Esse é o ano da vitória das mulheres. Amém. Esse é o ano da tua vitória. Davi pega a funda, coisa que não tinha insignificância nenhuma. E o gigante, quando ele pega a lança, quando ele vê Davi correndo para cima dele, para ele fazer lançar a lança, ele tinha que recuar, pegar força e lançar a lança. Davi, irmão, quando ele veio correndo o gigante, para cima do gigante, ele já veio já no impulso já. Porque quando ele rodava a sua funda, ele não precisava mais recuar para lançar, ele já vinha no recuo, ele já vinha com a força necessária para derrubar o gigante. Você não vai precisar buscar subterfúgio lá fora. Deus vai te dar vitória aqui dentro. Você não vai procurar, você não vai precisar buscar jeitinho brasileiro para vencer na tua vida aquilo que você pôs a mão. Deus vai te dar a direção certa, na hora certa, e vai enviar a pessoa certa para te abençoar. Deus vai te dar uma direção. Deus vai te dar esse ano estratégia de vitória. Estratégia de vitória. Todo casal, quando está para casar, só pensa, a cabeça vai falar com ele: irmão, porque Jesus está vindo, mas eu preciso comprar o fogão, geladeira, não é assim? Fogão, geladeira. Quando eu comprei o meu armário, quando estava para casar, a primeira prestação, o ladrão roubou o dinheiro. O ladrão colocou o revólver em mim e roubou o dinheiro. Eu falei: ô infeliz, vai embora. É tanta luta, irmão, a vida da gente é luta. Outro dia, quando eu pastoreei uma igreja de Guarulhos, e um dia eu estava, no domingo, eu pus a igreja de joelho, a igreja lotada, tinha 170 pessoas na igreja, e a igreja lotada aquele dia, visitante, aquela coisa, e na hora Deus me deu uns negócios, tem hora que Deus me faz um negócio meio doido na minha vida, é agora.
Aí eu pus a igreja de joelho. Domingo, eu disse, pastor, domingo, a igreja de joelho, pastor. Deixa Deus ceder, vamos orar. E eu estava orando. E eu ia pregar aquele dia, não tinha uma palavra, eu precisava orar porque eu não tinha palavra para pregar. Eu precisava de uma revelação de Deus para pregar naquela noite. E eu estou orando, de repente uma irmã, Jesus, me abençoa, Jesus. Eu sou uma barata, Jesus. Eu sou uma formiga. Senhor, eu sou menor que a barata. Eu vou ouvir aqui, eu levantei o povo. Eu falei, o sangue de Jesus tem coisa. Eu sou pastor de barata. Eu sou pastor de formiga, fico em formiga. Sangue de Cristo. Tem gente que entra na luta, pastor Paulo. Ele entra, eu não tenho força para vencer. A senhora é barata, não? A senhora é a coisa mais linda que tem aqui dentro, é a pessoa mais linda, porque a senhora é o que Deus tem de melhor, é a senhora. Você é o que Deus tem de melhor, pastor. Você mesmo uma cria é o que Deus tem de melhor. É o que Deus tem de melhor. Eu sou o que Deus tem de melhor. Você é o que Deus tem de melhor. Você não é uma barata. Não, eu me irritou, irmão. Eu falei, meu Deus do céu. É verdade, meu irmãozinho, mas eu quase chorei um dia. Tem gente que entra na luta achando que é uma barata. Você só vai vencer as lutas na sua vida se você se agigantar como o melhor que Deus tem, com a pessoa que Deus escolheu para viver o mundo. Eu sou tão doido e ousado com aquilo que Deus me dá, porque eu olho nos heróis da Bíblia, homens como Abraão, homens como Elias, e eu falo, Senhor, eles passaram, agora é a minha vez. Débora passou, agora é a sua vez de ser uma Débora. É a sua vez de ser uma Débora. É a sua vez de ser o Moisés, o libertador. É a sua vez de ser usado por Deus. Nós só temos uma vida para vivermos para Deus. Nós não cremos na reencarnação, porque ela não existe. Nós cremos que nessa vida Deus nos chamou para saquearmos o inferno e povoar o céu. A vida nessa terra, nesse mundo, é muito curta para a gente viver em derrota. A nossa vida é muito curta para vivermos em fracasso e aceitarmos os outros falar o que nós somos ou o que nós seremos, porque muitas vezes a opinião dos outros ao seu respeito não é o que Deus pensa ao seu respeito, e muito menos o que você pensa ao seu respeito. Se levante hoje, se agigante diante dessas lutas. Você é vencedor. Diga comigo, eu sou vencedor. Você é vencedor. Ninguém pode te parar, porque Deus te chamou para viver um tempo de vitória. Davi falou assim, ele é grande, é grande. Eu já venci que ele gritou e eu não estou nem aí para os gritos dele. Eu vou para cima dele agora, em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus que você tem é poderoso para fazer muito mais além do que você pensa, do que você imagina. Nosso Deus é poderoso para mudar situações. Ano passado eu fui na Voz da Verdade, a Eixa, a Elaine gosta muito da Eixa, e ela esteve aqui no Voz da Verdade, eu fui lá com ela. E uma coisa que me deixou assim, muito feliz, ela falou que o marido dela, ele casou com ela, ela não sabia, ele já usava drogas. Ele era viciado em drogas. Viciado ao quadrado. Viciado. E ela casou com ele, só descobriu isso depois que casou, que ele era viciado. Filho de pastor, porém, de um pastor, haja vista, respeitadíssimo no Brasil, falecido, né? Em memória, aliás. Mas um camarada completamente viciado. E casa com a Eixa, cheia de projetos para cantar, para explodir no mundo. A moça é casada com um desviado.